Meu primo sempre foi meio metido a valente, sabe? Daqueles que não acreditam em nada e gosta de zombar quando alguém conta história de assombração. A gente cresceu juntos aqui na cidade e ele sempre foi assim, meio bocudo e sem medo de nada. Por isso, quando começaram a falar sobre o gritador da estrada de terra, ele foi o primeiro a dar risada e falar que era tudo invenção de gente besta. A estrada de terra que cortava a cidade era bem movimentada durante o dia, mas à noite ficava completamente deserta. Era uma estrada longa, cercada de mato dos dois lados, que ligava nossa cidade à cidade vizinha. Durante o dia passava caminhão, carro, moto, mas depois que escurecia, ninguém gostava de andar por lá sozinho. Sempre teve histórias estranhas sobre aquela estrada. O pessoal mais antigo da cidade contava que de vez em quando se escutava um grito vindo do meio do mato, sempre no mesmo trecho da estrada. Diziam que era um grito de dor, bem agudo, como se fosse de alguém sofrendo muito. Mas não era grito de animal, não. Era claramente de pessoa, um grito seco, desesperado, que gelava o sangue de quem escutava. As pessoas que tinham escutado o grito sempre ficavam meio abaladas depois. Diziam que o som grudava na cabeça e que toda vez que lembravam, sentiam um arrepio esquisito. Alguns chegaram a contar que depois de escutar o grito, nunca mais conseguiram rir do mesmo jeito, como se o som tivesse tirado alguma coisa da alegria delas. Meu primo escutou essas histórias e fez o que sempre fazia, zombou de todo mundo. Falou que era tudo bobagem de gente supersticiosa, que provavelmente era só algum bicho do mato fazendo barulho. Disse que se um dia escutasse o tal grito, ia assobiar de volta só para provar que não tinha nada demais. Todo mundo tentou desencorajar ele, mas ele não dava ouvidos. Numa sexta-feira à noite, ele estava voltando de motocicleta da cidade vizinha quando passou pela estrada de terra. Era umas 11 horas da noite e não tinha mais ninguém na estrada. Ele estava dirigindo tranquilo quando escutou o grito bem claro, vindo do lado direito da estrada. Era exatamente como o pessoal descrevia. Um grito de dor muito forte que ecoou pelo mato todo. Em vez de acelerar e sair de lá, como qualquer pessoa sensata faria, meu primo parou a motocicleta bem no meio da estrada. Tirou o capacete, desceu da moto e assobiou bem alto na direção de onde tinha vindo o grito. Assobiou uma musiquinha qualquer, dessas que a gente assobia quando está debochando de alguma coisa. Queria mostrar que não tinha medo de grito nenhum. Logo depois que ele assobiou, escutou o grito de novo. Só que dessa vez era mais próximo e mais alto. Era como se a coisa que gritava tivesse se aproximado da estrada. Meu primo, teimoso como sempre, assobiou de novo, mais forte ainda. Era como se estivesse provocando propositalmente qualquer coisa que estivesse gritando no mato. Na terceira vez que assobiou, o grito veio de bem perto mesmo. Tão perto que ele sentiu o som ecoar dentro da cabeça, como se tivesse entrado pelos ouvidos e grudado no cérebro. Foi aí que ele começou a sentir uma dor terrível na língua. Uma dor como se alguém tivesse enfiado uma agulha bem no meio dela. Meu primo tentou gritar de dor, mas não conseguiu. Não saía som nenhum da boca dele. Ele abriu a boca, fez força para gritar, mas só saía um vento silencioso. Foi aí que ele percebeu que não conseguia mais mexer a língua. Era como se ela tivesse sumido da boca dele. Desesperado, ele subiu na motocicleta e voltou para a cidade em disparada. Quando chegou em casa, os pais dele viram que alguma coisa terrível tinha acontecido. Ele estava pálido, desesperado, tentando falar, mas não conseguindo. Levaram ele correndo para o hospital, onde os médicos descobriram uma coisa assustadora. A língua dele tinha sumido completamente. Não tinha sido cortada nem arrancada. Simplesmente não estava mais lá. Os médicos não conseguiram explicar o que tinha acontecido. Nunca tinham visto um caso igual. A língua tinha desaparecido sem deixar ferimento, sem sangramento, sem nada. Era como se nunca tivesse existido.
Meu primo tentava explicar o que tinha acontecido na estrada, mas sem a língua, só conseguia fazer gestos desesperados. Nos dias seguintes, ele escreveu num papel o que tinha acontecido na estrada de terra. Contou sobre o grito, sobre como tinha assobiado de volta, sobre a dor que sentiu. Escreveu também que a dor tinha entrado pela orelha, como se o som do grito tivesse penetrado no ouvido dele e comido a língua por dentro. Depois daquele episódio com meu primo, a estrada de terra ficou completamente silenciosa. Nunca mais ninguém escutou o grito vindo do mato. Era como se a coisa que gritava tivesse conseguido o que queria e parado de vez. Até os grilos pararam de cantar naquele trecho da estrada. Virou um lugar de silêncio total. Meu primo nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Além de não poder falar, ele ficou com uma tristeza permanente no rosto, como se realmente tivesse perdido a capacidade de sentir alegria. Ele tentava sorrir quando via algo engraçado, mas o sorriso não chegava nos olhos. Era como se parte da personalidade dele tivesse sido levada junto com a língua. Hoje, a estrada de terra ainda existe, mas todo mundo evita passar por lá à noite. Não por medo do grito, porque ele nunca mais voltou, mas por causa do silêncio estranho que tomou conta do lugar. É um silêncio pesado, que incomoda quem passa. Como se a estrada tivesse virado um lugar morto, onde nem os sons da natureza conseguem sobreviver. Eu morava sozinho num sítio pequeno, que tinha herdado do meu avô, bem afastado da cidade. Era só um casebre simples, com telha de barro e paredes de tijolo sem reboco. Não era grande coisa, mas servia para mim que gostava do sossego e não precisava de muito luxo. Tinha um quintalzinho com algumas árvores frutíferas e criava só um galo para me acordar de manhã. Os primeiros meses morando lá foram tranquilos. Eu trabalhava na cidade durante o dia e voltava para o sítio à noite. Gostava de sentar na varanda pequena e ficar ouvindo os sons da noite no interior. Grilo cantando, coruja piando de vez em quando, vento balançando as folhas das árvores. Era um ambiente muito relaxante depois do corre-corre da cidade. Aí que começaram os barulhos no telhado. No começo eram só uns arranhões leves, como se fosse gato subindo pelas telhas. Pensei que realmente fosse isso, porque sempre tem gato abandonado na zona rural que fica procurando lugar para se abrigar. Os arranhões vinham sempre de noite, quando eu já estava deitado tentando dormir. Mas os barulhos foram ficando mais estranhos com o passar dos dias. Não eram mais arranhões de gato, eram como se fosse unha de gente raspando na telha. E vinham acompanhados de umas pancadas surdas, como se alguém tivesse engatinhando em cima do telhado. Era um som pesado, de coisa grande se movimentando lá em cima. Uma noite eu resolvi sair para ver o que era. Peguei uma lanterna e saí no quintal para iluminar o telhado. Não consegui ver nada, mas os barulhos pararam na mesma hora que acendi a luz. Era como se a coisa soubesse que eu estava olhando e tivesse parado de se mover. Fiquei uns 10 minutos ali parado, iluminando o telhado todo, mas não vi nem escutei mais nada. Voltei para dentro de casa e mal tinha me deitado, os barulhos começaram de novo. Dessa vez, eram mais intensos, como se a coisa tivesse ficado irritada por eu ter ido olhar. Os arranhões eram mais fortes e as pancadas mais frequentes. Parecia que tinha alguém caminhando de um lado para o outro do telhado, sempre fazendo aquele barulho de unha raspando na telha. Isso continuou por umas 2 semanas. Toda noite, os mesmos barulhos. E toda vez que eu tentava sair para ver, eles paravam imediatamente. Era como se a coisa tivesse olhos para me ver quando eu acendia a luz. Comecei a ficar cansado de não dormir direito por causa dos barulhos constantes no telhado. A pior noite foi numa quinta-feira. Os barulhos começaram mais cedo que o normal e eram muito mais violentos. Parecia que tinha uma pessoa adulta engatinhando pelo telhado todo, batendo nas telhas com força. Algumas telhas até se mexeram.
fazendo aquele barulho característico de cerâmica se esfregando. Era assustador pensar que o teto podia desabar com tanto peso em cima. Aí aconteceu a coisa mais terrível. Uma das telhas caiu dentro de casa, bem no meio da sala. Fez um barulho danado quando estilhaçou no chão de cimento. Olhei para cima, para o buraco que tinha ficado, e vi uma coisa que nunca vou esquecer. Tinha um rosto me olhando de cima, através do forro de madeira. Mas não era rosto de gente normal. Era uma cara sem olhos, só com 2 buracos fundos onde deviam ficar os olhos. E a pele era meio acinzentada, como se fosse de pessoa morta há tempo. O rosto ficou ali me encarando por uns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois sumiu, e os barulhos no telhado pararam completamente. Passei o resto da noite acordado, sentado numa cadeira da cozinha, olhando para o buraco no teto. Não conseguia tirar da cabeça aquele rosto sem olhos me encarando. Era uma imagem que grudava na memória e não saía mais. E o pior é que eu tinha certeza de que a coisa ainda estava lá em cima, só esperando eu baixar a guarda. No dia seguinte, encontrei meu galo morto no quintal. Estava deitado perto da porta de casa, com os olhos arrancados. 2 buracos vazios, onde antes eram os olhos, igualzinho ao rosto que eu tinha visto no teto. O galo não tinha nenhum outro ferimento, só os olhos que tinham sido tirados com precisão cirúrgica. Depois da morte do galo, uma coisa estranha aconteceu com a temperatura da casa. Ela ficou gelada por dentro, mesmo com o sol forte lá fora. Era um frio úmido, como se a casa tivesse virado uma cova. Por mais que eu abrisse portas e janelas, o frio não saía. Era como se tivesse entrado uma presença gelada que não queria ir embora. Não consegui mais morar lá depois daquela noite. Arrumei minhas coisas e voltei para a cidade no final de semana. A casa ficou abandonada e quando volto lá de vez em quando para dar uma olhada, ela continua com aquele frio estranho. E tem uma telha nova no lugar da que caiu, mas ela está sempre solta, como se alguma coisa ainda subisse por cima dela durante a noite. Nunca mais criei galo, nem nenhum outro bicho lá. E toda vez que passo perto da casa de noite, evito olhar para o telhado. Tem coisas que é melhor não ver 2 vezes, principalmente quando elas não têm olhos para olhar de volta. Era final de tarde de um domingo quando ela apareceu na nossa porta. Eu estava ajudando minha mãe a recolher a roupa do varal quando escutamos alguém batendo. Era uma batida educada, não muito forte, como pessoa que tem modos mesmo. Minha mãe foi atender e encontrou uma mulher parada ali na porta, bem arrumadinha, com um vestido simples, mas limpo, e o cabelo preso num coque. A mulher falou que vinha de longe, que estava viajando a pé e queria saber se podia pedir um café. Disse que estava com muita sede e que já tinha andado muito naquele dia. Falava de um jeito educado, com aquele sotaque meio diferente, como se fosse de outro lugar bem distante daqui. Minha mãe, que sempre foi hospitaleira, convidou ela para entrar e sentar um pouco. Botamos ela para sentar na varanda da frente, numa cadeira de plástico que a gente sempre usava para receber visita. A mulher ficou ali quieta, olhando para o terreiro, onde as galinhas bicavam os restos de milho que a gente tinha jogado mais cedo. Ela olhava para as galinhas com um jeito estranho, meio fixo demais, como se estivesse vendo alguma coisa que a gente não via. Minha mãe fez o café bem caprichado, do jeito que ela sempre fazia quando recebia gente. Botou numa xícara bonita, com pires e tudo, e levou para a mulher junto com uns biscoitos caseiros que tinha sobrado do lanche da tarde. A mulher agradeceu com educação e pegou a xícara com cuidado, como se fosse coisa muito valiosa. Aí que começou a parte estranha. A mulher levava a xícara na boca, fingia que estava bebendo o café, mas eu reparei que ela nunca engolia. Ela fazia o movimento de beber, inclinava a xícara, mas o café não diminuía nada. Ficava sempre na mesma altura,
como se ela só tivesse encostando os lábios na beirada da xícara, sem tomar nada mesmo. Ficamos ali conversando por uns 40 minutos. A mulher falava sobre a viagem dela, sobre os lugares que tinha passado, mas sempre de um jeito meio vago, sem dar detalhes específicos. E o tempo todo ela fingia beber o café, sempre fazendo os mesmos gestos, sempre sem engolir nada. E continuava olhando fixo para as galinhas, como se tivesse fascinada por elas. Quando o sol começou a se pôr, a mulher disse que precisava ir embora. Levantou da cadeira, agradeceu pelo café e pela conversa e entregou a xícara para minha mãe. A xícara estava cheia ainda, exatamente como tinha sido servida. Nem uma gota de café tinha saído de lá. Minha mãe ficou meio sem graça, achando que o café não tinha ficado bom. A mulher saiu andando pela estrada de terra, na direção oposta de onde tinha chegado. A gente ficou olhando ela se afastar até sumir na poeira que o vento levantava. Depois que ela sumiu de vista, voltamos para dentro de casa para terminar os afazeres do domingo. Tudo parecia normal, só tinha sido uma visita estranha de uma mulher viajante. Mas logo depois que escureceu, começou a acontecer uma coisa muito doida. A chaleira que minha mãe usava para esquentar água começou a fazer barulho sozinha. Era aquele barulho de água fervendo bem alto, como se tivesse fogo aceso embaixo. Só que o fogão estava apagado e a chaleira nem estava com água dentro. Ela simplesmente começou a fazer barulho de fervura sozinha. O barulho durou umas 2 horas. A gente tentou pegar a chaleira para ver o que estava acontecendo, mas ela estava quente demais para tocar. Quente como se realmente tivesse água fervendo dentro. Mas quando a gente balançava, não fazia barulho de água. E o vapor que saía de dentro não tinha cheiro de nada. Era como vapor seco, sem umidade nenhuma. Na manhã seguinte, quando acordamos, encontramos todas as galinhas mortas no terreiro. Todas as 15 galinhas que a gente criava estavam com o pescoço torcido, mortas. Mas o mais estranho é que elas não estavam espalhadas como se um bicho tivesse atacado. Elas estavam organizadas em círculo perfeito, bem no meio do terreiro, como se alguém tivesse colocado elas ali com cuidado. Os pescoços das galinhas estavam torcidos no mesmo ângulo, todas viradas para o mesmo lado, e não tinha sinal de luta, não tinha pena espalhada, não tinha sangue. Elas simplesmente estavam mortas e organizadas naquele círculo, como se fosse algum tipo de ritual ou coisa assim. E estavam geladas demais, mais frias que o normal para uma galinha morta. Chamamos o vizinho que entendia de criação para ver o que podia ter acontecido, mas ele disse que nunca tinha visto nada igual. Disse que não parecia ataque de raposa nem de nenhum outro bicho conhecido. E, principalmente, nenhum animal ia organizar as galinhas em círculo depois de matar. Isso era coisa que só gente podia fazer. Enterramos as galinhas no fundo do quintal e decidimos não criar mais bichos por um tempo. Minha mãe ficou muito abalada com o que tinha acontecido, porque ela gostava muito das galinhas e elas botavam ovo todo dia pra gente. Era uma perda grande para a família, tanto emocional quanto financeira. Depois daquele dia, toda vez que alguém vinha pedir café na nossa casa, minha mãe ficava desconfiada. Ela servia normal, mas ficava reparando se a pessoa bebia mesmo ou só fingia. E nunca mais deixou ninguém desconhecido sentar olhando para o terreiro onde antes ficavam as galinhas. Algumas visitas trazem mais do que a gente espera, e nem sempre é coisa boa. Eu morava com minha mãe e meu padrasto numa casa simples na periferia da cidade. Era uma casa pequena, mas a gente se dava bem lá. Meu padrasto era um cara tranquilo, trabalhador e tratava bem eu e minha mãe. A casa ficava numa rua meio escura, com poucas casas ao redor. Então era sempre muito silencioso durante a noite. A gente gostava dessa tranquilidade. Na primeira noite que isso começou, eu estava assistindo televisão até tarde, quando escutei umas batidas na porta da frente.
Eram 3 batidas bem secas, bem fortes, que fizeram a porta toda tremer. Pam, 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 assim, uma atrás da outra, com a mesma força. Olhei no relógio e era 2h15 da manhã. Pensei que fosse alguém precisando de ajuda ou sei lá o quê. Fui até a porta e perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Olhei pelo olho mágico e não tinha ninguém lá fora. A rua estava vazia, só a luz do poste iluminando a calçada. Achei estranho, mas pensei que podia ter sido algum moleque fazendo trote ou alguém que tinha batido na porta errada e saído correndo quando percebeu o engano. Na segunda noite, mesma coisa. 2h15 da manhã, 3 batidas fortes na porta. Pam, pam, pam. Sempre com a mesma intensidade. Sempre no mesmo intervalo entre uma e outra. Dessa vez, eu fui mais rápido para ver se conseguia pegar quem estava fazendo isso, mas quando olhei pela janela da frente, não tinha nada. A rua continuava vazia como sempre. Comentei com meu padrasto no dia seguinte e ele disse que também tinha escutado. Falou que ia ficar de plantão na terceira noite para ver quem era o engraçadinho que estava fazendo essa brincadeira. Disse que se pegasse o cara, ia dar um jeito nele. Meu padrasto não era de brigar, mas também não gostava de ser incomodado, principalmente durante o sono. A terceira noite chegou e meu padrasto ficou acordado na sala, sentado numa cadeira de frente para a porta. Eu e minha mãe fomos dormir, mas eu fiquei meio acordado esperando as batidas. 2h15 em ponto, lá vieram elas de novo. Pam, pam, pam. 3 batidas sequenciais que fizeram a casa toda vibrar. Escutei meu padrasto se levantando da cadeira e indo na direção da porta. Ele abriu a porta de uma vez, sem perguntar quem era. Queria pegar o cara de surpresa, mas na hora que abriu, escutei um barulho terrível, como se alguém tivesse jogado meu padrasto contra a parede com muita força. Escutei ele gritando e depois um baque seco. Levantei correndo da cama e fui ver o que tinha acontecido. Encontrei meu padrasto caído no chão da sala, meio tonto, com um machucado na testa onde tinha batido na parede. Ele estava meio em choque, olhando para a porta que ainda estava aberta. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele só conseguia balbuciar umas palavras sem sentido. Estava claramente assustado com alguma coisa que tinha visto ou sentido. Quando ele se recuperou um pouco, disse que na hora que abriu a porta, sentiu como se uma mão invisível tivesse empurrado ele com força descomunal. Disse que foi empurrado para trás com tanta violência que voou até bater na parede. Mas não tinha ninguém do lado de fora da porta, ninguém mesmo, só o vazio da rua escura. No dia seguinte, quando amanheceu, a gente viu uma coisa que arrepiou todo mundo. Na madeira da porta, bem na altura onde uma pessoa bateria com a mão, tinha 3 marcas queimadas. Pareciam marcas de dedos, como se alguém tivesse encostado a mão na madeira e deixado as marcas queimadas ali. Eram 3 riscos escuros, fundos na madeira, como se tivessem sido feitos com ferro quente. As marcas ficaram lá por semanas. A gente tentou lixar, tentou pintar por cima, mas elas sempre apareciam de novo. Era como se tivessem sido queimadas tão fundo na madeira que não saíam nunca mais. E tinham um cheiro estranho, meio de coisa queimada, que às vezes ficava mais forte sem motivo nenhum. Depois daquela terceira noite, nunca mais tivemos batidas na porta. Nunca mais. Como se quem quer que fosse tivesse conseguido o que queria e parado de incomodar. Mas o clima da casa mudou completamente. A gente ficou com medo de dormir, com medo de escutar barulho durante a noite. Meu padrasto, principalmente, ficou muito abalado com o que tinha acontecido. Ele começou a ter pesadelos constantes e acordava no meio da noite em pânico. Dizia que sonhava com alguém batendo na porta e que quando ia abrir, era empurrado para dentro de um buraco escuro. Os pesadelos eram tão reais que ele acordava suando e tremendo. E durante o dia, qualquer barulho mais forte fazia ele pular de susto. Minha mãe também começou a ter problemas para dormir.
Dizia que sempre que fechava os olhos, escutava as 3 batidas ecoando na cabeça dela. Pam, 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 sempre no mesmo ritmo, sempre com a mesma força. E às vezes, mesmo durante o dia, ela tinha a impressão de escutar o som vindo de longe, como um eco que não saía da memória. Alguns meses depois, a gente acabou se mudando da casa. Não conseguíamos mais viver tranquilos lá. Todo mundo ficava tenso quando escurecia, todo mundo ficava esperando as batidas voltarem. E aquelas marcas na porta eram um lembrete constante do que tinha acontecido naquela terceira noite. Até hoje, quando escuto alguém batendo na porta com força, lembro daquelas 3 batidas e do jeito que meu padrasto foi jogado contra a parede. Algumas portas é melhor não abrir, mesmo quando a curiosidade é maior que o medo. Eu tinha acabado de me separar e precisava de um lugar para morar, que não fosse muito caro, sabe? Aí minha tia disse que tinha uma casinha nos fundos do terreno dela que estava vazia há um tempo. Era pequena, mas servia perfeitamente para mim, que estava sozinho mesmo. A casa tinha só 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha. Nada muito fancy, mas era o que eu precisava no momento. O quarto da frente era onde eu botei minhas coisas, mas tinha um quarto nos fundos que minha tia disse para eu nem mexer. Tinha uma cama de ferro bem antiga lá, dessas pesadas que fazem barulho quando a pessoa se mexe em cima. Minha tia falou uma coisa estranha quando me mostrou a casa. Disse que minha avó sempre falava que aquela cama era para defunto. Sei lá o que isso significava. Achei que era só coisa de gente velha mesmo. Nos primeiros dias morando lá, tudo normal. Eu trabalhava durante o dia e voltava cansado à noite, então dormia que nem pedra. Mas aí começaram uns barulhinhos estranhos vindos do quarto dos fundos. Era tipo um rangido de metal bem baixinho, como se alguém tivesse se mexendo na cama. No começo pensei que fosse rato ou algum bicho que tinha entrado na casa, ou então o vento balançando alguma coisa lá dentro. Os barulhos sempre vinham de madrugada, lá pelas 2 ou 3 horas. Era sempre o mesmo som, aquele rangido característico de cama de ferro quando alguém se vira de um lado para o outro. Mas como eu estava sempre morto de cansaço, acabava ignorando e voltando a dormir. Pensei até em ir ver o que era, mas sei lá, dava uma preguiça danada de levantar no meio da noite. Aí que numa noite eu acordei com sede e fui beber água na cozinha. Quando passei pela porta do quarto dos fundos, escutei o barulho bem claro. Não era rato nem vento, não. Era mesmo o som de alguém se mexendo na cama, como se tivesse uma pessoa deitada lá, respirando pesado e se virando de vez em quando. O rangido era ritmado, como se acompanhasse uma respiração lenta e profunda. Fiquei parado ali na porta, só escutando. Era um som meio hipnotizante, sabe? Como se realmente tivesse alguém dormindo ali dentro. Mas eu sabia que não tinha ninguém na casa além de mim. A porta do quarto estava entreaberta e dava para ver um pouquinho do interior pela fresta. A cama estava lá no escuro, mas não conseguia ver direito se tinha alguma coisa em cima. Voltei para o meu quarto e tentei dormir, mas ficou difícil. O barulho continuou por mais umas 2 horas, sempre no mesmo ritmo. Era como se alguém tivesse se deitado na cama e tivesse dormindo ali tranquilamente. De manhã, quando acordei, fui olhar o quarto dos fundos. A cama estava do mesmo jeito que sempre ficava, arrumadinha e vazia. Mas tinha uma depressão no colchão, como se alguém realmente tivesse dormido ali. Isso continuou acontecendo todas as noites, sempre o mesmo horário, sempre o mesmo barulho. E toda manhã a cama tinha aquela marca de corpo, como se alguém tivesse passado a noite ali. Comecei a ficar meio paranoico com a situação. Checava todas as portas e janelas antes de dormir, mas nunca achava nada que explicasse o que estava acontecendo. Uma madrugada, eu resolvi ir ver direito o que era. Peguei uma lanterna e fui para o quarto dos fundos na hora que o barulho começou. Quando acendi a luz,
Quase caí para trás do susto. A cama estava se mexendo sozinha, balançando devagar, como se tivesse alguém deitado ali respirando. Mas não tinha nada visível em cima da cama. Ela só balançava, fazendo aquele rangido de ferro que eu escutava todas as noites. Fiquei uns 5 minutos parado ali, vendo a cama se mexer sozinha. Era uma coisa muito doida de ver, porque não tinha vento, não tinha nada que explicasse. A cama simplesmente balançava no ritmo de uma respiração, subindo e descendo bem devagar. E quanto mais eu olhava, mais tinha a impressão de que realmente tinha alguém deitado ali, só que invisível. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas e saí da casa. Não conseguia mais ficar ali sabendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo no quarto dos fundos. Voltei para a casa da minha mãe e expliquei para minha tia que não ia conseguir ficar na casinha. Ela não perguntou muito o porquê, só balançou a cabeça como se já esperasse isso. Uma semana depois de eu ter saído, minha tia contratou um caseiro para cuidar do terreno. Era um homem simples, que precisava de um lugar para morar e não se importava com casas antigas. Minha tia ofereceu a casinha para ele e ele aceitou na hora. Disse que não acreditava em assombração e que qualquer canto servia para ele dormir. 3 dias depois, o caseiro apareceu morto na cama do quarto dos fundos. Morreu dormindo, disseram os médicos. Ataque do coração durante o sono. Mas o estranho é que ele era novo, uns 40 anos, e não tinha problema nenhum de saúde. Estava dormindo na cama de ferro e morreu assim, sem mais nem menos. Minha tia ficou muito abalada e mandou tirar a cama de lá no mesmo dia. Depois disso, nunca mais ninguém dormiu naquela casinha. Minha tia usa só como depósito agora. E toda vez que passo por lá, lembro do barulho da cama balançando e de como ela se mexia sozinha naquela madrugada. Algumas coisas é melhor a gente não tentar entender. Algumas camas têm dono, mesmo quando parecem vazias. Isso aconteceu no velório do seu Antônio, um homem que tinha uma fazenda grande aqui na região e que todo mundo respeitava muito. Ele tinha morrido de velho mesmo, com uns 80 e poucos anos, depois de uma vida trabalhando duro. Era daqueles homens antigos, que conhecia todo mundo da cidade e sempre ajudava quem precisava. O velório ia ser na casa dele mesmo, como era costume naquela época. A família tinha preparado tudo direitinho. O caixão ficou na sala principal, rodeado de velas e flores que o pessoal tinha trazido. Tinha bastante gente, porque seu Antônio era muito querido. Vizinhos, parentes de longe, pessoas que tinham trabalhado para ele ao longo dos anos. Todo mundo veio se despedir e dar os pêsames para a família. Era um velório tradicional, daqueles que duram a noite toda, com café passado e biscoito para quem quisesse. Devia ser umas 8 horas da noite quando ele apareceu. Um homem que ninguém conhecia, vestido com roupa muito boa, bem passada e limpa demais para quem tinha vindo de longe. Usava um chapéu preto e sapato engraxado, como se tivesse se arrumado especialmente para a ocasião. Mas o estranho é que não tinha nem poeira da estrada na roupa dele, e até ali só se chegava por estrada de terra. O homem entrou na casa sem ser convidado, cumprimentou todo mundo com educação, apertando a mão de cada pessoa que estava ali. A mão dele era gelada demais, tipo gelo mesmo, daqueles que faz doer quando toca na pele. Mas todo mundo achou que era só nervosismo ou coisa assim. Ele falou que tinha conhecido seu Antônio há muito tempo e que tinha vindo se despedir. Depois de cumprimentar todo mundo, o homem foi sentar numa cadeira no canto da sala, bem longe do movimento. Ficou ali quieto, só olhando para o caixão, sem piscar nem uma vez. E não saía dali para nada. Não tomou café, não conversou com ninguém, não se levantou nem para ir no banheiro. Só ficava sentado olhando fixo para o defunto, sem mexer nenhum músculo. O que começou a incomodar todo mundo era o cheiro. Um cheiro forte de enxofre,
como se tivesse queimado fósforo ou fogos de artifício ali dentro. Mas não tinha nada queimando e o cheiro parecia vir da direção onde o homem estava sentado. As pessoas começaram a sussurrar entre elas, perguntando se alguém conhecia aquele sujeito, mas ninguém sabia quem era. O homem ficou ali até umas 11 horas da noite. Aí se levantou de repente, sem avisar ninguém, foi até o caixão, ficou olhando para o seu Antônio por uns minutos e saiu da casa. Não se despediu de ninguém, não falou nada, só saiu andando e sumiu na escuridão da estrada. Todo mundo achou estranho, mas velório é assim mesmo, aparece gente de todo tipo. Logo depois que ele foi embora, começaram a acontecer coisas esquisitas. Primeiro, todas as velas da sala se apagaram ao mesmo tempo. Todas, sem exceção. Não tinha vento, não tinha nada que explicasse. As velas simplesmente se apagaram sozinhas, deixando a sala meio escura. O pessoal acendeu de novo, mas o clima ficou diferente. Mais pesado, mais estranho. Aí que alguém reparou numa coisa terrível. O corpo do seu Antônio no caixão não estava na posição certa. Ele estava virado ao contrário, com o rosto para baixo, como se alguém tivesse virado ele durante a noite. Mas isso era impossível, porque sempre tinha gente na sala, sempre tinha alguém de olho no caixão. Ninguém tinha visto nada, ninguém tinha mexido em nada. A família ficou desesperada, tentaram virar o corpo de novo, mas ele estava pesado demais, como se tivesse virado pedra. Chamaram o pessoal da funerária, mas nem eles conseguiram explicar o que tinha acontecido. Nunca tinham visto uma coisa daquelas. No final, tiveram que enterrar seu Antônio do jeito que estava, virado de bruços no caixão. Depois do enterro, as pessoas começaram a perguntar quem era aquele homem de chapéu. Perguntaram para toda a família, para todos os conhecidos do seu Antônio, mas ninguém sabia dar informação. Ninguém nunca tinha visto aquele sujeito na vida. E o mais estranho, algumas pessoas juravam que tinham visto ele saindo da casa, mas outras juravam que ele tinha simplesmente sumido do nada, como fumaça. Até hoje, quando alguém conta essa história, todo mundo lembra do cheiro de enxofre que ficou impregnado na casa por semanas, e de como as velas se apagaram sozinhas logo depois que o homem foi embora. A família do seu Antônio mudou da fazenda alguns meses depois, porque não conseguiam mais dormir direito lá. Diziam que sempre tinha cheiro de enxofre no ar e que às vezes escutavam passos na sala onde tinha sido o velório. Eu trabalhava numa transportadora pequena aqui da região, dirigindo caminhão para cidades vizinhas. Era um trabalho que eu gostava, apesar de ficar muito tempo na estrada sozinho. Dirigia principalmente durante a noite, porque o trânsito era melhor e o calor não atrapalhava tanto. Conhecia bem todas as estradas da redondeza, sabia onde parar para descansar, onde tinha posto de gasolina, essas coisas todas. Uma noite eu estava voltando de uma entrega, devia ser umas 2 horas da manhã. Era uma estrada meio deserta, daquelas que corta pelo meio dos campos e só tem mato dos dois lados. Não tinha muita iluminação, só os faróis do caminhão mesmo clareando o asfalto. O rádio estava tocando baixinho, aquelas músicas de madrugada que ajudam a não dar sono. Aí que eu vi uma coisa muito estranha lá na frente. Parecia uma pessoa correndo na beira da estrada, mas tinha uma luz azul em volta dela. No começo pensei que fosse reflexo dos faróis, ou alguma coisa assim. Mas quando cheguei mais perto, vi que era uma mulher correndo com o corpo todo em chamas. Chamas azuis, bem vivas, que iluminavam ela toda, mas ela não parava de correr. A mulher corria bem na beira do asfalto, paralela à estrada, no mesmo sentido que eu estava indo. E o mais impressionante é que ela corria na mesma velocidade do caminhão. Eu estava indo uns 80 km por hora e ela conseguia acompanhar, correndo com aquelas chamas azuis subindo do corpo dela. Não era fogo normal, não, era uma coisa mais clara, mais brilhante. Fiquei meio em choque vendo aquilo.
Diminuí a velocidade para ter certeza do que estava vendo, mas ela diminuiu a corrida junto comigo. Acelerei de novo e ela acelerou também. Era como se estivesse me acompanhando de propósito. O mais estranho é que dava para ver o rosto dela claramente. Era uma mulher nova, com cabelo longo, e ela olhava direto para mim enquanto corria. Mas o olhar era vazio, sabe? Como se não tivesse ninguém ali dentro. Fiquei uns 5 minutos assim, com ela correndo do lado do caminhão, toda pegando fogo. Não sabia o que fazer. Parar não dava, porque estava no meio de uma estrada escura. Acelerar também não adiantava, porque ela acompanhava. Aí resolvi buzinar, sei lá por quê. Talvez para tentar acordar de um pesadelo ou para ver se ela reagia de algum jeito. Quando apertei a buzina, ela parou de correr na mesma hora. Simplesmente parou e ficou ali parada na beira da estrada, me olhando enquanto eu passava. Vi ela pelo retrovisor ainda pegando fogo, parada, até que virou uma pontinha de luz e sumiu na escuridão. Continuei dirigindo até a cidade, mas não consegui tirar aquela imagem da cabeça. A mulher correndo, as chamas azuis, aquele olhar vazio. Cheguei em casa e tentei dormir, mas não consegui. Ficava pensando no que tinha visto, se tinha sido real ou se estava tão cansado que tinha imaginado tudo. Mas eu sabia que tinha visto mesmo. Tinha sido real demais para ser imaginação. No dia seguinte, não comentei com ninguém sobre o que tinha acontecido. Quem ia acreditar numa história dessas? 3 dias depois, aconteceu uma coisa terrível. Eu estava em casa quando escutei uma explosão muito forte vindo da rua. Saí correndo para ver o que era e vi que o meu caminhão tinha explodido. Explodido mesmo, com fogo alto e tudo. Não tinha ninguém perto, não tinha vazamento de combustível, nada que explicasse o que tinha acontecido. O caminhão simplesmente explodiu sozinho ali na frente de casa. Chamaram os bombeiros e a polícia, mas ninguém conseguiu explicar a causa da explosão. O estranho é que eu estava bem, sem nenhum arranhão. Mas quando os bombeiros apagaram o fogo e foram verificar os destroços, encontraram uma coisa muito estranha. Minha carteira estava no chão, intacta, sem nenhum chamuscado. Meus documentos, dinheiro, tudo perfeitinho. Como se o fogo tivesse poupado só aquelas coisas. Mas o que mais me arrepiou foi uma coisa que o bombeiro comentou comigo. Ele disse que antes da explosão, algumas pessoas da rua tinham escutado música vinda do caminhão. Música infantil, como se fosse de ciranda de criança. E essa música continuou tocando mesmo depois da explosão, por uns 15 minutos, até que parou sozinha. Ninguém sabia de onde vinha o som, porque o rádio do caminhão tinha derretido junto com tudo. Depois daquele dia, nunca mais dirigi à noite por aquela estrada. Sempre que preciso passar por lá, espero amanhecer. E toda vez que escuto música de criança, lembro da mulher correndo pegando fogo e do olhar vazio que ela tinha. Algumas coisas a gente vê na estrada que é melhor nem tentar entender. É só aceitar que aconteceu e tentar esquecer. Isso começou numa segunda-feira qualquer. Nada demais no dia. Eu estava morando sozinho numa casa pequena na periferia da cidade. Uma casinha simples que eu tinha alugado há uns meses. Era um bairro tranquilo, daqueles que todo mundo se conhece e não tem muito movimento durante a noite. A casa ficava no final da rua, meio isolada das outras, com um quintal pequeno nos fundos e uma cerca baixa na frente. Na primeira noite que isso aconteceu, eu acordei com um assovio vindo de fora da casa. Era 3 horas da manhã quando olhei no relógio do celular. O assovio tinha um ritmo bem específico, sabe? Era como se fosse uma musiquinha simples, sempre as mesmas notas, sempre no mesmo tempo. Parecia vir da rua, lá da frente da casa. No começo pensei que fosse alguém passando, talvez algum bêbado voltando para casa ou sei lá o quê. Mas aí, logo depois do assovio, escutei meu nome. Bem baixinho, quase sussurrado, mas era o meu nome mesmo. João, João. Assim, bem devagar.
Levantei da cama e fui até a janela da frente para dar uma olhada, mas não tinha ninguém na rua. Ninguém mesmo. A rua estava vazia, só os postes iluminando e o resto tudo escuro. Pensei que tinha imaginado e voltei para a cama. Mas na noite seguinte, mesma coisa. 3 horas da manhã, o assovio, depois meu nome sendo chamado. E na terceira noite também. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma sequência. O assovio primeiro, depois meu nome sussurrado. E sempre que eu ia olhar, não tinha nada lá fora. Conversei com meu primo sobre isso, e ele disse uma coisa que minha avó sempre falava, que quando alguém te chama de fora de casa na madrugada, principalmente com assovio, você nunca responde. Nunca. Porque pode ser coisa ruim tentando te enganar. Disse que era a tradição antiga, que todo mundo da família sabia disso. Mas eu achava tudo meio bobagem, sabe? Coisa de gente mais velha que acredita em superstição. Na terceira noite, quando escutei o assovio e meu nome de novo, fiquei irritado. Pensei, vou acabar com essa palhaçada. Abri a janela e gritei lá para fora. Quem é? O que você quer? Bem alto mesmo, para quem quer que fosse escutar. Logo depois disso, o assovio parou e ficou tudo em silêncio. Achei que tinha resolvido o problema. Só que na manhã seguinte acordei num lugar completamente diferente. Estava deitado no meio de um matagal, longe de tudo, sem fazer a menor ideia de como tinha chegado lá. O sol já estava alto e eu senti que tinha passado muito tempo ali. Quando consegui me orientar e encontrar uma estrada, descobri que estava a uns 10 quilômetros da minha casa. 10 quilômetros, cara. No meio do mato, sem caminho nenhum. E tinha umas marcas estranhas nos meus pulsos. Pareciam marcas de corda, vermelhas e fundas, como se alguém tivesse me amarrado com força durante muito tempo. Doía para mexer as mãos e os pulsos estavam inchados. Mais estranho ainda, minhas unhas estavam cheias de terra. Terra preta, molhada, como se eu tivesse cavado alguma coisa durante a noite. Mas eu não lembrava de nada, nada mesmo. Voltei para casa a pé, porque não tinha dinheiro para passagem e o celular estava descarregado. Demorei umas 3 horas caminhando e quando cheguei, a porta de casa estava aberta. Aberta e balançando com o vento. Tenho certeza de que tinha trancado antes de dormir, porque sempre tranco. É mania minha desde pequeno, mas a porta estava escancarada e por dentro tudo parecia normal. Nada fora do lugar, nada mexido. Tentei lembrar o que tinha acontecido depois que respondi ao assovio, mas minha memória estava em branco total. A última coisa que lembrava era de ter gritado pela janela e depois só acordo no mato. Como se alguém tivesse apagado umas 10 horas da minha vida. E as marcas nos pulsos doeram por mais de uma semana. Depois daquela noite, nunca mais escutei o assovio. Nunca mais. Como se tivesse conseguido o que queria e parado de vez. Mudei de casa uns 2 meses depois, porque não conseguia mais dormir direito lá. Toda vez que dava 3 horas da manhã, eu ficava acordado, esperando escutar aquele assovio de novo. Mas ele nunca mais veio. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei como fui parar no meio do mato. Não sei quem ou o que me amarrou. Não sei porque eu estava com terra nas unhas. E, principalmente, não sei por que respondi àquele chamado. Meu primo tinha razão. Tem coisas que a gente não deve responder, mesmo que a curiosidade seja maior que o medo. Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Cara, isso que vou contar aconteceu durante uma seca brava que teve lá na região onde eu cresci. Era uma daquelas secas que dura meses, sabe? O tipo que deixa a terra rachada, as plantas todas mortas e todo mundo meio desesperado. Os açudes estavam secos, as vacas magras demais e a poeira subia com qualquer ventinho que dava. Todo mundo andava preocupado porque não tinha nem sinal de chuva no céu. Foi nessa época que apareceu a criança. Eu devo ter uns 15 ou 16 anos na época, e lembro que foi numa tarde muito quente, daquelas que o sol parece que vai derreter tudo.
Eu estava ajudando meu pai a consertar uma cerca quando escutei uma risada baixinha vinda do terreiro da casa. Era uma risada de criança, meio cantada assim, que dava para ouvir mesmo com o barulho do martelo batendo. Quando olhei na direção do som, vi uma menininha magra, bem magrinha mesmo, que estava pulando em círculos ali no meio do terreiro. Só que ela tinha uma coisa muito estranha. Tinha só uma perna. A outra tinha sido cortada ou arrancada, sei lá, e ela ficava pulando apoiada numa perna só, fazendo círculos e rindo baixinho. Era uma coisa meio hipnotizante de ver, entende? A menina pulando, pulando, sempre no mesmo ritmo, sempre com aquela risadinha. Chamei meu pai para ver. Mas quando ele olhou, não tinha mais ninguém lá. Falei que tinha visto uma menina, mas ele disse que devia ter sido miragem por causa do calor. Só que eu sabia que não era miragem não. Tinha visto direitinho a menina, a roupinha rasgada que ela usava, o jeitinho que ela pulava. E aquela risada tinha ficado na minha cabeça, sabe? Daquelas que grudam e não saem mais. Nos dias seguintes, a menina apareceu mais vezes. Sempre no mesmo horário, sempre fazendo a mesma coisa, pulando em círculos no terreiro e rindo baixinho. E sempre que alguém tentava chegar perto, ela sumia, como se fosse feita de vento. Um dia minha mãe tentou levar um prato de comida para ela, pensando que era alguma criança perdida com fome. Mas na hora que chegou no terreiro, a menina simplesmente desapareceu no ar. Todo mundo começou a ficar meio assustado com a situação. As pessoas da região comentavam entre si sobre a menina estranha que aparecia e sumia. Alguns diziam que era alma penada, outros que era coisa da seca mesmo, que deixa todo mundo meio maluco. Mas ela continuava aparecendo. Sempre na mesma hora, sempre fazendo os mesmos círculos, sempre com aquela risada que arrepiava. Aí que um dia apareceu um peão novo na fazenda, um cara meio grosso que não acreditava em nada dessas coisas. Quando contaram para ele sobre a menina, ele deu risada e disse que era tudo bobagem. Falou que se visse a tal criança, ia acabar com essa palhaçada de uma vez. E no dia seguinte, quando a menina apareceu de novo, o peão estava por perto. Viu ela pulando lá no terreiro e ficou irritado. Pegou uma pedra do chão, uma pedra bem grande, e atirou na direção da menina. A pedra passou direto por ela, como se ela não tivesse corpo mesmo, e a menina sumiu na mesma hora. Mas antes de sumir, ela olhou direto para os olhos do peão e a risada ficou mais alta, mais aguda. Naquela mesma noite, o peão sofreu um acidente terrível. Ele estava trabalhando no quintal, cavocando com a enxada, quando ela escorregou das mãos e cortou a perna dele bem na altura do joelho. Foi um corte limpo, como se a enxada tivesse vida própria. O homem gritou tanto que acordou todo mundo na redondeza. Levaram ele correndo para o hospital, mas não teve jeito. Tiveram que amputar a perna dele. E aí que começou a parte mais estranha da história toda. Depois que o peão perdeu a perna, toda vez que chovia, a gente ouvia a risadinha da menina ecoando pelo terreiro. Não importava se era chuva fraca ou tempestade, sempre que caía água do céu, lá vinha aquela risada baixinha, meio cantada, que gelava o sangue de todo mundo. A seca acabou uns 2 meses depois, quando finalmente vieram as chuvas. Mas a risada continuou. Toda vez que chovia, não importava a hora do dia ou da noite, dava para ouvir a menininha rindo por ali. E o peão, coitado, nunca mais foi o mesmo. Ele ficou com medo de chuva, com medo de sair de casa quando o tempo estava fechado. Dizia que ouvia a risada mais alto que todo mundo, como se ela estivesse bem do lado dele. Anos se passaram e eu saí de lá, fui morar na cidade. Mas sempre que volto para visitar a família e acontece de estar chovendo, ainda escuto aquela risadinha. Fraquinha, mas ainda tá lá. Como se a menina de uma perna só ainda estivesse brincando no terreiro, esperando que alguém mais tente machucá-la. E toda vez que escuto, lembro do peão e de como ele ficou depois daquele dia. Algumas coisas a gente não mexe, né? Algumas coisas é melhor deixar quietas.
Eu tinha uns 22 anos quando isso aconteceu. Morava numa casinha de madeira bem simples lá no interior. Era uma daquelas casas antigas que fica meio isolada, sabe? Tinha um terreiro grande na frente, onde a gente criava galinha e deixava as coisas secando no varal. A casa era da família há muito tempo, então todo mundo conhecia bem aquele lugar. Aí que começou essa história toda. Toda lua cheia, sem exceção, a gente ouvia um uivo que vinha lá do terreiro. Mas não era uivo de cachorro normal, não. Era uma coisa mais rouca, meio rasgada assim. E sempre na mesma hora, lá pelas 3 da manhã. No começo, todo mundo pensava que era algum vira-lata perdido, né? Porque lá na roça sempre tem cachorro que some de casa e fica vagando por aí. Minha mãe até deixava uns restos de comida no terreiro, achando que era algum bichinho com fome. Mas aí que a coisa foi ficando estranha. O uivo sempre vinha na mesma hora, sempre na lua cheia, sempre do mesmo lugar ali no terreiro. E quando a gente abria a porta para dar uma olhada, não tinha nada lá fora. Nada mesmo. Nem pegada, nem rastro, nem nada. E o som parava na hora que a gente aparecia, como se soubesse que estavam olhando. Era meio assombrado isso, entende? Depois de umas 4 ou 5 vezes assim, meu tio que morava ali perto disse que ia descobrir o que era. Ele sempre foi meio teimoso, sabe? Daqueles que não acredita em nada e quer ver para crer. Falou que ia passar a noite toda acordado, escondido ali no alpendre, para pegar o bicho no flagra. A gente até tentou desencorajar ele, porque sei lá, tinha uma coisa estranha naquele uivo, mas ele não quis saber de conversa. Aí chegou a próxima lua cheia e meu tio apareceu com uma cadeira velha e um cobertor. Sentou ali no alpendre e disse que ia ficar a noite toda de vigília. A gente foi dormir meio preocupado, mas pensando que não ia dar em nada, né? Que ele ia acabar dormindo na cadeira e pronto. Só que lá pelas 3 da manhã, o uivo começou de novo. Só que dessa vez era diferente. Parecia que vinha debaixo da casa mesmo, como se tivesse alguma coisa grande embaixo das tábuas do chão. E era mais alto, mais desesperado que das outras vezes. Era um som que arrepiava todo mundo, sabe? Daqueles que faz a gente querer se esconder embaixo da coberta. O uivo durou uns 20 minutos assim, depois parou de repente. Na manhã seguinte, quando a gente acordou, foi logo ver meu tio. E cara, a cena que a gente viu nunca mais saiu da minha cabeça. Ele estava desmaiado ali no alpendre, mas não era um desmaio normal, não. A boca dele estava toda rasgada nas beiradas, como se alguém tivesse puxado com muita força, e todos os dentes da frente tinham sido arrancados. Tinha sangue seco no rosto todo e no chão ao redor da cadeira. E tem mais. A porta da casa estava trancada por dentro, com a chave virada na fechadura. A gente teve que quebrar uma janela dos fundos para conseguir entrar. Mas o mais estranho mesmo era o chão do alpendre. Estava coberto de pelo grosso, preto, molhado de não sei o quê, como se algum bicho enorme tivesse ficado se balançando ali a noite toda. E tinha um cheiro muito forte, meio azedo, que grudava na garganta e dava ânsia. Meu tio foi levado correndo para o hospital da cidade. Ficou internado uns 6 dias, porque além dos ferimentos na boca, ele estava em choque. Não conseguia falar nem nada. Quando finalmente voltou para casa, ainda não conseguia falar direito por causa dos machucados. E toda vez que a gente tentava perguntar o que tinha acontecido naquela noite, ele só ficava com os olhos arregalados e começava a tremer. Depois daquele dia, nunca mais ouvimos o uivo. Nunca mais. As luas cheias passavam e a casa ficava em silêncio total, como se nada tivesse acontecido ali. Meu tio nunca mais quis conversar sobre aquela noite e até hoje, sempre que tem lua cheia, ele se tranca dentro de casa e não sai por nada no mundo. E sabe o que é mais doido? A gente limpou todo aquele pelo do alpendre, lavou com água sanitária, passou detergente, de tudo. Mas toda lua cheia que passava, apareciam uns pelinhos pretos ali de novo. Poucos, mas apareciam. Como se fosse uma marca que não sai nunca mais.
A casa da minha tia sempre teve suas esquisitices, mas nada que incomodasse muito a família. Era uma casa antiga, dessas de tijolo aparente, com chão de cimento queimado e móveis simples que já tinham sido de outras gerações. Ficava numa rua tranquila da cidade, meio afastada do centro, onde todo mundo se conhecia e as portas ficavam abertas durante o dia. O banheiro da casa era pequeno, como era comum nas casas antigas. Tinha só o essencial: vaso, pia e um chuveiro simples. A porta era de madeira compensada, pintada de branco, mas já meio descascada pelo tempo e pela umidade. Nada demais. Era um banheiro normal como qualquer outro. Só que começou a acontecer uma coisa muito estranha com aquela porta. Toda manhã, quando a família acordava, a porta do banheiro estava marcada por dentro. Eram riscos fundos na madeira, como se alguém tivesse arranhado com as unhas durante a noite toda. Mas não eram arranhões de gato nem de cachorro. Eram claramente marcas de unha humana. E sempre vinham de dentro do banheiro, como se alguém tivesse ficado preso lá dentro tentando sair. No começo, minha tia pensou que fossem os netos dela fazendo travessura. Mas as crianças juravam que não tinham feito nada. E além do mais, as marcas eram muito altas na porta, numa altura que criança pequena não alcançava. E tinham uma profundidade que só unha de adulto conseguiria fazer, arranhando com muita força e desespero. Todo dia era a mesma coisa. A família acordava e lá estavam as marcas novas na porta, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma intensidade. Minha tia até tentou pintar a porta de novo, mas no dia seguinte as marcas apareciam por cima da tinta fresca. Era como se alguém passasse a madrugada toda arranhando aquela porta por dentro. O mais estranho é que ninguém nunca escutava barulho durante a noite. As marcas apareciam, mas não tinha som de arranhão, não tinha barulho de alguém se debatendo. Era tudo silencioso, como se acontecesse em outro plano ou coisa assim. A família dormia tranquila e acordava com as marcas novas lá, sem ter escutado nada. Minha prima, que sempre foi meio desconfiada dessas coisas, disse que ia descobrir o que estava acontecendo. Ela tinha uns 25 anos na época e sempre foi daquelas pessoas que não acredita em nada sobrenatural. Falava que tudo tinha explicação lógica e que a família estava inventando drama onde não tinha. Numa quinta-feira à noite, ela resolveu fazer o teste. Disse que ia se trancar no banheiro e passar a noite toda lá dentro para provar que não tinha nada de errado. Todo mundo tentou desencorajar ela, porque mesmo sem acreditar em assombração, era estranho demais passar a noite trancada num banheiro pequeno. Mas ela estava decidida a acabar com aquela história. Ela entrou no banheiro lá pelas 10 horas da noite, levando um cobertor e uma almofada. Disse que ia ficar acordada a noite toda observando a porta por dentro, para ver se aparecia alguém fazendo as marcas. Se trancou lá dentro e disse para a família não incomodar até de manhã, que ela ia resolver o mistério de uma vez por todas. Lá pelas 2 da manhã, a família toda acordou com gritos desesperados vindos do banheiro. Era minha prima gritando, como se estivesse sendo atacada por alguém. Eram gritos de terror puro, daqueles que gelam o sangue de quem escuta. A família correu para o banheiro, mas a porta estava trancada por dentro. E ela não respondia quando chamavam. Os gritos duraram uns 5 minutos, cada vez mais desesperados. Depois, pararam de repente. Ficou um silêncio total, vindo de dentro do banheiro. A família batia na porta, chamava o nome dela, mas não tinha resposta nenhuma. Era como se ela tivesse sumido lá de dentro ou desmaiado de terror. Meu tio teve que arrombar a porta na força, porque ela não respondia e não dava sinal de vida. Quando conseguiram entrar, encontraram minha prima encolhida no canto do banheiro, com os olhos arregalados e tremendo que nem vara verde. Ela estava consciente, mas não conseguia falar nada. Só ficava olhando para o vazio e tremendo. O que mais assustou todo mundo foi o estado das mãos dela.
Todas as unhas tinham sido arrancadas, como se ela mesma tivesse tirado uma por uma durante aqueles 5 minutos de gritos. Os dedos estavam sangrando e tinha pedacinhos de unha espalhados pelo chão do banheiro. E as marcas na porta estavam mais fundas que nunca, como se tivessem sido feitas com força descomunal. Levaram minha prima para o hospital, mas os médicos não conseguiram explicar como alguém consegue arrancar todas as unhas em tão pouco tempo. Disseram que devia ter sido algum tipo de surto psicótico, mas ela nunca tinha tido problema mental antes. E, principalmente, não conseguiam explicar por que ela teria feito isso com as próprias mãos. Minha prima ficou sem falar por quase um mês. Quando finalmente voltou a falar, ela não lembrava de nada do que tinha acontecido no banheiro. A última coisa que lembrava era de ter se deitado no chão com o cobertor. Depois disso, só acordou no hospital com as mãos enfaixadas. Depois daquela noite, as marcas na porta pararam de aparecer. Nunca mais. Como se a coisa que fazia os arranhões tivesse conseguido o que queria e não precisasse mais deixar sinais. Mas minha prima nunca mais foi a mesma. Ela desenvolveu uma fobia terrível de lugares fechados e não consegue entrar em banheiro sozinha até hoje. A família acabou mudando da casa alguns meses depois. Ninguém conseguia usar aquele banheiro normalmente depois do que tinha acontecido. E toda vez que alguém olhava para as marcas fundas na porta, lembrava dos gritos desesperados da minha prima e de como ela saiu de lá sem as unhas. Até hoje, quando encontro minha prima em reunião de família, evito falar sobre aquela noite. Ela fica muito nervosa quando alguém menciona o assunto e sempre muda de conversa rapidinho. E as mãos dela nunca mais ficaram normais. As unhas cresceram de volta, mas ficaram deformadas, como se tivessem sido arrancadas com muita violência. Minha avó sempre foi muito religiosa, daquelas senhoras antigas que fazem novena todo dia e conhecem a vida de todos os santos. Na casa dela tinha um altar montado na sala, bem caprichado, com imagens de Nossa Senhora, São José, Santo Antônio e vários outros santos que ela venerava há décadas. Era um altar bonito, sempre com flores frescas e velas acesas. Uma tradição que ela mantinha religiosamente era deixar um pão no altar toda sexta-feira. Era um costume que ela tinha aprendido com a mãe dela, que por sua vez tinha aprendido com a avó. Um pão francês fresquinho, ainda quentinho da padaria, que ela colocava numa pratinha de louça bem em frente à imagem de São José. Dizia que era para agradecer o pão de cada dia e pedir proteção para a família. Todo sábado de manhã, ela tirava o pão do altar e dava para os passarinhos no quintal. Nunca comia o pão que ficava no altar, porque dizia que era oferenda sagrada e não podia ser consumida por gente. Era uma regra que ela seguia à risca há mais de 40 anos, sem nunca ter faltado uma sexta-feira sequer. A família toda respeitava essa tradição da vovó. Ninguém mexia no altar, ninguém questionava o costume. Todo mundo sabia que aquele pão era sagrado para ela. Os netos cresceram vendo aquilo e aceitavam como parte natural da rotina da casa. Era uma coisa que sempre existiu e sempre ia existir. Aí que apareceu na família um sobrinho dela, filho de um irmão que morava longe. O rapaz tinha uns 30 anos e tinha vindo para a cidade procurar emprego. Minha avó, que sempre foi hospitaleira, ofereceu a casa para ele ficar até se estabelecer. Era um cara educado, trabalhador, mas que não tinha muito costume com religião. No começo, ele respeitou as manias da casa, não falou nada sobre o altar, nem sobre os costumes da vovó. Mas conforme foi se acostumando, começou a fazer uns comentários meio irônicos sobre a religiosidade dela. Nada muito ofensivo. Só umas piadinhas sobre ter tanta imagem de santo e sobre as novenas diárias que ela fazia. Numa sexta-feira, ele viu minha avó colocando o pão no altar e perguntou por que ela fazia aquilo.
Ela explicou a tradição toda, falou sobre a importância da oferenda e sobre como aquilo protegia a família. Ele escutou com cara de quem não acreditava em nada, mas não disse nada na hora. No sábado de manhã, quando minha avó foi buscar o pão para dar para os passarinhos, ela encontrou só migalhas no pratinho. O pão tinha sumido quase completamente, só tinham sobrado uns farelos espalhados. Ela estranhou muito, porque nunca tinha acontecido isso antes. Pensou que podia ter sido rato ou algum bicho que entrou na casa durante a noite. Ela perguntou para todo mundo da casa se alguém sabia o que tinha acontecido com o pão, mas ninguém deu resposta convincente. O sobrinho foi o único que riu da situação. Falou que provavelmente algum rato esperto tinha descoberto onde ficava a comida fácil. Todo mundo achou o comentário meio desrespeitoso, mas ninguém falou nada. Na sexta seguinte, a mesma coisa aconteceu. O pão sumiu durante a madrugada e só sobraram migalhas no altar. Minha avó ficou muito preocupada, porque na cabeça dela aquilo era um sinal ruim. Dizia que os santos estavam rejeitando a oferenda por algum motivo, ou que tinha alguma coisa errada na casa. Foi aí que o sobrinho resolveu contar a verdade. Disse que tinha sido ele mesmo que tinha comido o pão nas 2 semanas. Falou que estava com fome de madrugada e que achou bobagem deixar comida estragar no altar. Disse que santo não come e que era desperdício deixar pão bom lá parado. Minha avó ficou chocada com a confissão. Não era só o fato dele ter comido o pão, mas principalmente o desrespeito com uma tradição sagrada da família. Ela tentou explicar para ele a importância daquilo, mas ele só ria e falava que era tudo superstição de gente ignorante. Na sexta-feira seguinte, ele fez a mesma coisa. Comeu o pão do altar de madrugada e ainda deixou os farelos espalhados de propósito, como se estivesse debochando da tradição. Quando minha avó encontrou as migalhas de manhã, ela percebeu que tinha sido feito com má intenção. Não foi acidente. No domingo seguinte, o sobrinho não apareceu para almoçar. Minha avó achou estranho, porque ele sempre acordava cedo e ajudava nos afazeres da casa aos domingos. Chamaram ele no quarto, mas não teve resposta. Foram ver e a cama estava desarrumada, como se ele tivesse saído durante a madrugada. Passaram o dia procurando ele pela cidade, perguntaram para os vizinhos. Foram nos lugares que ele costumava frequentar, mas ninguém tinha visto. Foi só no final da tarde que encontraram ele atrás do galinheiro, numa situação que nunca vou esquecer na vida. Ele estava enterrado até o pescoço, só com a cabeça para fora da terra. Estava vivo, mas não conseguia falar porque a boca estava cheia de formiga. Formigas vivas se mexendo dentro da boca dele, saindo pelas narinas e pelos cantos dos lábios. Era uma cena terrível de ver, que deu pesadelo em todo mundo que presenciou. Cavaram rapidinho para tirar ele da terra e levaram correndo para o hospital. Os médicos conseguiram limpar a boca dele e tirar todas as formigas, mas ficaram sem explicação de como aquilo tinha acontecido. Nunca tinham visto um caso igual, de alguém ser enterrado assim e ter a boca cheia de insetos vivos. O sobrinho ficou internado uns 3 dias, mais por trauma psicológico que por ferimento físico. Quando voltou para a casa da vovó, estava completamente mudado. Não falava mais sobre religião com deboche, não fazia mais piada com os costumes dela. Ficou respeitoso e quieto, como se tivesse aprendido alguma lição muito dura. O mais estranho de tudo aconteceu no dia que ele voltou do hospital. Quando minha avó foi verificar o altar, encontrou um pão francês fresquinho no pratinho de louça. Um pão perfeitamente fresco, como se tivesse acabado de sair da padaria. Mas ela não tinha colocado pão nenhum ali, e ninguém da casa tinha ido na padaria naquele dia. O sobrinho mudou de cidade na semana seguinte. Disse que tinha conseguido emprego em outro lugar, mas todo mundo sabia que ele queria se afastar daquela casa o quanto antes. Nunca mais voltou nem para visitar, e quando alguém pergunta sobre ele, só balança a cabeça e muda de assunto. Depois daquele episódio, minha avó voltou a colocar o pão no altar toda sexta. E nunca mais ninguém mexeu na tradição dela.
A família toda passou a respeitar ainda mais os costumes religiosos da casa, porque viram com os próprios olhos que algumas coisas não devem ser desrespeitadas, mesmo que a gente não entenda direito.